Senhor presidente, eu já falei hoje mais cedo sobre a reforma trabalhista, mas volto à tribuna. Vou falar hoje quantas vezes forem necessários. Há um ano atrás aconteceu uma vergonha aqui nesse Senado. Votaram uma reforma trabalhista, senadora Lides, dizendo que iam gerar empregos. O argumento foi esse. Eu pergunto aos senhores, vocês estão satisfeitos? Sabe o que a reforma trabalhista está fazendo? Massacre no povo trabalhador. Os senhores não estão nem aí. Vocês não estão nem aí. Porque, na verdade, o trabalhador aqui está perdendo de tudo que é jeito. Está sendo demitido para ser contratado com salário mais baixo. Demissão sem rescisão, sem pagar rescisão. Empresários não pagando FGTS. Hora extra, antigamente, antes da reforma, era 8 horas de trabalho por dia. Se trabalhasse 1 hora a mais, tinha que pagar hora extra no final do mês. Agora não tem, porque inventaram o banco de horas. E no tal do banco de horas, senadora Lides, eles compensam. E ao final do mês, nunca paga hora extra. Foi um escândalo, uma vergonha, houve uma ocupação da mesa aqui pelas senadoras. 5 senadoras, 6 senadoras, para impedir a votação daquela reforma trabalhista. Sim, porque as mulheres trabalhadoras são mais prejudicadas. Aprovaram até que gestantes e lactantes fossem permitidas em trabalhar em horário, em lugar insalubre. Foi aprovado um escândalo. Vocês fizeram isso. Foi para isso que deram o golpe e tiraram a Dilma. E agora estão calados os senadores do Temer, que aprovaram essa maldade, essa perversidade. Vão ver, conversem com o povo sobre o que está acontecendo. Diziam que iam gerar empregos. O que teve foi mais desemprego. São 13 milhões e 900 mil pessoas desempregadas nesse país. Senadora Lides, a reforma dispensou a presença dos sindicatos nas rescisões. Está havendo muita fraude na rescisão do contrato de trabalho. Tem mais, ela abriu possibilidade do empregado ser demitido com apenas metade do aviso prévio, metade da multa de 40% sobre a FGTS. Estão recebendo apenas 20% de multa do FGTS, quando era 40%. Conversem os senhores aí com o povo, que as pessoas vão lhe contar. Tem mais, em relação ao FGTS, você pode movimentar até 80% do FGTS, só que nesse caso, sabe o que acontece? Você sai sem seguro-desemprego. É escandaloso. Eu falo tudo isso para dizer o seguinte: a Organização Internacional do Trabalho colocou o Brasil na lista suja de 24 países violadores das suas convenções e normas internacionais do trabalho. Senadora Lides, concedo a parte, senadora Lides da Mata. Vossa Excelência recorda muito em boa hora aquele momento difícil que nós vivemos aqui, quando, infelizmente, este plenário resolveu seguir a maioria daquilo que havia sido aprovado na Câmara dos Deputados, com um argumento de que, mesmo alguns senadores e senadoras que compreendiam que era preciso fazer mudanças naquela proposta de reforma trabalhista, que foi enviada pelo presidente Temer com apenas 7 artigos e foi transformada na Câmara dos Deputados com mais de 100 artigos, e que chegou aqui na casa e foi aprovada sem nenhuma, senador Lindbergh, nenhuma modificação, nenhuma vírgula foi mudada. E todo o argumento que se tinha aqui, da urgência para aprová-la, porque ela geraria mais emprego. Um absurdo que qualquer economista, estudante de economia de primeiro ano, contesta. Mais do que isso, uma outra justificativa de que o presidente Temer enviaria para esta casa uma medida provisória que iria vetar aqueles absurdos que foram votados aqui, como Vossa Excelência destacou, a possibilidade de uma mulher
gestante ou lactante continuar trabalhando em local considerado insalubre. Isto foi uma promessa do líder do governo e do governo Temer, que esta e outras questões seriam vetadas, se não me engano, 7 a 8 pontos, para virem modificadas em forma de medida provisória. Até hoje, um ano depois, os senadores tiveram de deixar de esperar em pé para esperar sentados, e até hoje ninguém viu a cor da medida provisória, nem dos vetos do presidente. O presidente enganou este Senado, de forma que nenhuma promessa a mais de que o presidente vai vetar nada passa aqui inconscientemente. O senador pode votar conscientemente com aquela posição, mas não acreditando que o presidente vai vetar, porque a história já nos mostrou de que isso foi uma balela, um engodo para passar a reforma mais draconiana contra os direitos dos trabalhadores da história desse país. Eu agradeço a sua parte, a senadora Lídice da Mata, senadora, e repito, as principais reclamações agora da reforma trabalhista são, primeiro, a impossibilidade de se entrar na justiça. A queda foi de 40% do acesso à justiça do trabalho. Porque se o trabalhador entra contra o patrão, se perde, tem que pagar o advogado do patrão. É um escândalo. Agora também na rescisão do contrato. Eles estão fazendo a rescisão pagando apenas metade do aviso prévio, em vez de 40% do FGTS, a multa de só 20%. A figura do trabalho intermitente. Um trabalhador que pode receber menos que o salário mínimo, R$ 150, R$ 200, ele passa a trabalhar e receber por hora. Outro ponto, hora extra, acabou a hora extra. Eles inventaram o banco de horas. E a pessoa que trabalhava 8 horas por dia, se trabalhasse mais, ganharia hora extra no final do mês, não está ganhando. Então foi uma reforma que só teve um sentido, retirar direitos de trabalhadores. E, concretamente, a promessa de geração de empregos, essa é uma balela, a gente disse. O Henrique Meirelles, quando era ministro, chegou a falar na criação de até 10 milhões de empregos. Estamos aí. Nós temos 27 milhões de subocupados no país. O desemprego não para de crescer. Então, eu faço questão de subir na tribuna pela segunda vez nesse dia, para lamentar aquela votação e para parabenizar a atuação das senhoras naquele processo de resistência aqui no Senado Federal. Eu tenho dito, o Lula é o nosso candidato a presidente da República. Com Lula, a vida do povo trabalhador era outra, era melhor. O povo pobre teve seu salário reajustado, o salário mínimo cresceu 70% acima da inflação. A vida era outra. E o Lula já assumiu um compromisso. Eleito presidente da República, um dos seus primeiros pontos é a revogação, na totalidade, dessa criminosa reforma trabalhista que foi aprovada por Temer e seus aliados.